Cris? Iniciei a gravação aqui, tá, gente? Avisando. Só um minuto, eu vou ali ver se ela tá ouvindo. Ah, já? Você me escutou? Não. Tá bom. Podemos começar, então? Então, vamos lá. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer a presença de todos os jornalistas e profissionais da imprensa que estão aqui conosco hoje nessa coletiva. É uma satisfação receber todos vocês para o lançamento de mais uma edição do nosso Panorama do Saneamento. Este ano, a publicação ela chega com uma novidade importante, o que durante muitos anos nós chamamos de Panorama da Participação Privada. A partir de hoje, nós passamos a chamar de Panorama da Universalização do Saneamento. Essa mudança de nome traduz uma mudança do que ocorreu no próprio setor, né? E em 2026, esse ano, a Bicom está fazendo 30 anos de atuação, e ao longo dessas 3 décadas, nós acompanhamos a evolução do setor e contribuímos para um ambiente com mais segurança jurídica, mais favorável à vinda dos investimentos, uma melhoria regulatória e, principalmente, nosso objetivo maior, a expansão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Tá, quando tiver pronto, você me dá um passo. Então, hoje, o desafio da universalização é comum a todas as empresas, sejam empresas públicas ou empresas privadas, que fazem parte, inclusive, do nosso quadro aqui de associação. Então, razão pela qual a gente achou que o nome que tinha que refletir do panorama, essa mudança estrutural de como o setor hoje está configurado. Então, é por isso que a Bicom acabou ampliando a sua representatividade, e hoje nós reunimos empresas que são realmente comprometidas com a universalização dos serviços. E o panorama, então, ele acompanha essa evolução, mais do que retratar a participação de um segmento específico, ele mostra como o setor está avançando. Acho que esse é o objetivo principal, avançando rumo ao cumprimento das metas de universalização trazidas pelo marco legal. E, então, nessa coletiva de hoje, nós queremos mostrar esses principais resultados dessa edição. Por isso, eu convido a nossa diretora técnica e econômica, Maria Carolina Marques, para poder fazer a apresentação dos principais números que nós trazemos aqui nessa edição do Panorama, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Muito obrigada, presidente Cristiane. Vou compartilhar a tela. Todos estão vendo a abertura do panorama? Sim. Sim. Bom, a história que nós queremos contar, ela começa com o novo marco legal do saneamento. O novo marco legal mudou a lógica do setor de saneamento. Antes do novo marco, nós tínhamos metas de universalização, mas eram metas aspiracionais. Você não tinha obrigação legal de cumpri-las, não tinha como fazer cumprir. Se elas não fossem cumpridas, não havia consequências. Com o marco legal, essas metas se transformaram em compromissos contratuais. Isso trouxe segurança jurídica, desencadeou investimentos e está nos levando em direção aos resultados pretendidos. Mais de 4.400 municípios já estão a caminho da universalização do atendimento de água. Mais de 4.100 municípios já estão a caminho da universalização da coleta e tratamento de esgoto. Isso podemos verificar na aceleração do investimento. O setor ele vive o terceiro recorde consecutivo de investimentos, alcançando 29,1 bilhões de reais em 2024, um aumento de 9% em relação a 2023. Isso vem acompanhado do aumento da participação privada no setor. Hoje, o setor privado está presente em cerca de 48%, quase 50% dos municípios, seja via concessões, seja via parcerias público-privadas. Isso representa um aumento de 9,3 vezes a quantidade de municípios que tinham participação privada anterior ao marco. Isso significa que o marco teve um grande sucesso na abertura do mercado para o setor privado.
A participação privada no investimento passou de 15,1% em 2020 para 32,4% em 2024. Na região norte, nós já tivemos 14 leilões, que já alcançam 253 municípios. Em 2024, nós tivemos 1,1 bilhão de investimentos, o equivalente a 77% do investimento realizado no Estado, sendo realizado por empresas privadas. O Estado é a região, perdão, é uma das que tem o maior desafio, com 32% dos municípios da região sem contratualização de metas para a água e 41% dos municípios da região sem contratualização de metas para esgoto. Na região Nordeste, ocorreram 17 leilões, que beneficiam dos 22,8 milhões de pessoas, com 50,5 bilhões em investimentos já contratualizados. Isso alcança 705 municípios da região. Apenas em 2024 foram realizados 5 bilhões em investimentos, e 37% desse investimento foi realizado por empresas privadas. Na região, 19% dos municípios ainda não possuem contratualização de metas para água e 25% dos municípios não possuem contratualização de metas para esgoto, mostrando que ainda existe um desafio de contratualização de metas na região. Na região Sudeste, já foram realizados 24 leilões, que beneficiam 60,4 milhões de pessoas, com 132,4 bilhões em investimentos já contratualizados. A região já conta com presença privada em 1.179 municípios, 71% do total. Apenas em 2024, foram 15,4 bilhões de reais em investimentos. E o investimento privado em 2024 representava 22% do total. É importante a gente ressaltar que esses números de número de leilões, municípios afetados, valores contratualizados, são referentes a junho de 2026. Eles estão muito mais atualizados do que os dados de investimento, que se referem a 2024. Aqui na região Sudeste, por exemplo, em 2024, a participação privada em termos de municípios era de apenas 10%. Na região Sul, foram realizados 9 leilões, com presença do setor privado em 468 municípios. Esses leilões, eles beneficiam 8,1 milhões de pessoas, com 18,2 bilhões em investimentos já em contrato. Apenas em 2024, foram realizados 5,3 bilhões em investimentos, sendo 45% desses investimentos realizados por empresas privadas. O desafio na região também é significativo, principalmente para esgotamento sanitário, com 27% dos municípios sem contratualização de metas e 17% sem contratualização de metas para água. Na região Centro-Oeste, foram realizados 6 leilões, que beneficiam 1,8 milhão de pessoas, com 4 bilhões em investimentos contratualizados. Apenas em 2024, foram realizados 2,3 bilhões em investimentos, 41% realizados por empresas privadas. O desafio também é maior no esgotamento sanitário, com 27% dos municípios sem contratualização de metas para esgoto e 23% dos municípios sem contratualização de metas para água. É muito importante sinalizarmos que cada real investido no setor de saneamento movimenta toda a economia. Por exemplo, o setor de construção de redes de água e esgoto teve um crescimento entre 2023 e 2024 de 16%. É o terceiro ano seguido de crescimento. Já a indústria de máquinas e equipamentos para saneamento chegou a um valor bruto da produção de 31 bilhões em 2024, um crescimento de 11% médio entre 2019 e 2024. Esses números de crescimento eles são muito impressionantes, principalmente quando nós comparamos com o PIB brasileiro, que cresceu apenas 2,21% em média nesse período, e comparado até com o crescimento da China, que foi de 5% em 2025, ou da Índia, o PIB cresceu 7,8% em 2025. Ou seja, a cadeia produtiva do setor de saneamento está crescendo mais que os países que crescem mais rápido no mundo. Investir em saneamento também gera empregos qualificados. Volta. O número de trabalhadores no setor, em 2025, cresceu 6,9% em relação ao ano de 2024. 7% praticamente de crescimento no número de trabalhadores diretamente contratados pelo setor com carteira assinada. Quando nós observamos o número de trabalhadores com ensino superior
Carol, você ficou muda. Você coloca o som de novo, por favor? Deixa o seu microfone. Não sei o que aconteceu de repente. Voltou. De repente ficou mudo. Voltou o Vamos som. voltar. Tá. Vou retomar então o slide inteiro. Investir em saneamento também gera empregos qualificados. Apenas entre 2025 em relação a 2024, aumentou 6,9% o número de trabalhadores no setor. São empregos com carteira assinada, contratados diretamente pelo setor de saneamento. Quando nós observamos os trabalhadores com ensino superior, mestrado ou doutorado, entre 2019 e 2025, nós identificamos que teve um aumento de 22,6%, ou seja, o setor tem contratado mais e tem contratado trabalhadores mais qualificados. O setor também remunera mais do que a média do salarial nacional. O setor de saneamento teve um salário médio em 2025 de R$ 6.595, 74% acima da média salarial nacional, para quem tem carteira assinada, e cerca de 4 vezes o salário mínimo. O setor também cresce com responsabilidade ambiental. O setor de saneamento, ele é naturalmente um setor que beneficia o meio ambiente. Nós estamos falando de tratamento de esgoto, nós estamos falando de preservação de recursos hídricos. Mas as empresas do setor também fazem a gestão dos riscos ambientais, implementam programas de eficiência energética, tentando fazer a coleta, tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto, usando menos energia. O setor também implementa o uso de energias renováveis, seja via compra de energia no Mercado Livre, seja autogeração com fontes renováveis de energia. Isso tudo reduz as emissões do setor de escopo 2, que é as emissões de gases de efeito estufa do uso de energia. O setor também tem feito um grande esforço de medir as suas emissões de gases de efeito estufa e publicar os seus inventários de emissões. O saneamento, ele é parte da solução climática. O esgoto tratado despolui os rios, traz segurança hídrica para a população. Isso traz resiliência climática, principalmente diante de secas que estão se tornando cada vez mais frequentes e cada vez mais prolongadas. O setor também tem implementado medidas de reuso de água. No nosso panorama, nós estamos trazendo casos interessantes de implementação de reuso de efluentes para fins industriais, o que faz com que a indústria pare de captar água nos corpos hídricos, preservando esse volume de água para uso humano. Nós estamos também num momento muito interessante de regulamentação do mercado de carbono. A Lei 15.042 de 2024, que criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, ela traz um tratamento diferenciado ao setor de saneamento. Isso porque o nosso setor, ele não gera novas emissões. Essas emissões de gases de efeito estufa, elas fazem parte do efluente gerado pela população, e essas emissões também ocorrem dentro dos corpos hídricos, de forma difusa e sem controle. Então, nós estamos participando da regulamentação desse mercado para direcionar o nosso setor ao mercado voluntário de carbono. O setor, ele quer reduzir as suas emissões, mas nós queremos fazer isso por meio de incentivos, com remuneração dos nossos projetos que reduzem o carbono, para não prejudicar a agenda da universalização do saneamento. Com toda essa mensagem positiva, parece que o trabalho já está feito, né? Já está concluído. Mas, infelizmente, nós ainda temos uma quantidade de municípios sem contratualização de metas. Esses são municípios que não são atendidos por empresas privadas e não são atendidos pelas companhias estaduais de saneamento que comprovaram capacidade econômico-financeira para alcançar a universalização. São municípios que são atendidos diretamente pelos municípios ou que são atendidos pelas companhias estaduais que não conseguiram fazer essa comprovação de capacidade econômico-financeira para universalizar. Nós precisamos, então, fazer uma investigação sobre a capacidade desses municípios de realizar esses investimentos essenciais para alcançar as metas de universalização de água e esgoto. Para isso, nós olhamos os níveis de atendimento. A maior parte desses municípios que não têm metas contratualizadas, 1.071 deles,
tem níveis de coleta de esgoto inferiores a 50%. E 275 desses municípios possuem nível de atendimento de água inferior a 50% da população. Ou seja, o caminho para eles alcançarem a universalização ainda é longo. Nós olhamos, então, para a capacidade de investimento desses municípios. Nós olhamos para o total de despesas do município no ano de 2025 e comparamos com a quantidade de recursos federais que esse município recebe via transferências. E nós identificamos que cerca de 2/3 desses municípios usam recursos federais para pagar mais de metade de suas despesas. Ou seja, são municípios que dependem do dinheiro que vem do governo federal até para pagar as suas despesas correntes. Acontece que para receber dinheiro federal, para realizar investimentos em saneamento, é preciso cumprir com algumas condicionantes. Uma delas é possuir o Plano Municipal de Saneamento, e nós identificamos que 34% desses municípios não possuem esses planos. Outra condicionante importante é responder à pesquisa do Sinisa, realizada pelo Ministério das Cidades. É a pesquisa anual que traz todos os dados utilizados para fazer o diagnóstico, o planejamento do setor. A não resposta ao Sinisa também bloqueia o recebimento de recursos federais, e nós identificamos que 62% desses municípios não respondem aos dados do Sinisa. Ou seja, temos aqui um desafio significativo de municípios, em sua maioria pequenos municípios, que têm uma grande dependência de recurso federal, e que então não têm recurso próprio para realizar esses investimentos e que não cumprem essas condicionantes para receber esses recursos. Apesar desse desafio ainda existente, nós precisamos reconhecer os ganhos que nós já conquistamos. Entre 2019 e 2025, houve um aumento de 14% nos domicílios com acesso à rede de água. Ainda, aqueles domicílios que já tinham acesso à rede estão melhorando a frequência de recebimento de água. Então, houve um aumento de 15% no número de domicílios que já tinham rede e que passaram a ter disponibilidade diária de água. Ainda, o setor tem trabalhado intensamente na redução de perdas na distribuição de água. Nós temos uma meta, de reduzir essas perdas a 25% até 2033. O nosso panorama traz casos muito interessantes de uso de tecnologia avançada pelas empresas na identificação de vazamentos e controle de perdas. O avanço também é significativo quando a gente fala de coleta e tratamento de esgoto. Entre 2019 e 2025, o número de domicílios com acesso à rede de esgoto aumentou 20%. São 9,3 milhões de novos domicílios com rede de esgoto desde o novo marco. O nosso grande desafio ainda está no tratamento de esgoto. Apenas 51,8% do esgoto gerado foi tratado em 2024. Mas isso já representa um aumento de 5% no volume de esgoto tratado entre 23 e 24. O setor também tem evoluído com a inclusão social. Os domicílios com tarifa social de água e esgoto aumentaram de 2,6 milhões em 2019 para 3,8 milhões em 2024, um aumento de 46%. Isso antes mesmo da implementação da Lei de Tarifa Social, que foi aprovada em 2024 e entra em vigor a partir de 2025. Para que a lei seja implementada, existem algumas fases. As entidades reguladoras infranacionais precisam obter os dados do CadÚnico e do BPC, fazer o reequilíbrio desses contratos para que a concessão da tarifa social não prejudique os investimentos em universalização. Então, nós temos 1.882 municípios que estão nesse processo de implementação da tarifa social, enquanto 1.896 já concluíram o processo e a tarifa já está sendo concedida. Para outros 1.792 municípios, nós não temos informações na lista positiva da ANA. O caminho está traçado. É hora de nós transformarmos compromissos em resultados. Obrigada, Carol. Vou passar a palavra novamente para a Cristiane Dias. Obrigada, Carol. E na sequência a gente abre para as perguntas. Carol Faria, vocês estão escutando a Carol Faria? Eu não escutei. Eu não escutei a Carol. Engraçado. Desculpa. Ela passou a bola para você de novo, Cris. Ah, tá bom. Tá? Para você encerrar e aí a gente abre para as perguntas.
Tá bom. Não, só gostaria de fazer um fechamento aqui da apresentação, agradecer a Carol pela apresentação, fazer assim um fechamento das principais mensagens que nós trouxemos aqui de hoje, dizendo basicamente que os dados apresentados mostram uma história bastante clara. A história é que o marco do saneamento, ele produziu uma transformação muito importante no setor, porque ele teve a capacidade de converter essas metas de longo prazo, esse ideal, em compromissos contratuais, como a gente pôde ver aqui por essa apresentação. Então, hoje nós temos essas metas contratualizadas. Isso aconteceu de diferentes maneiras, por meio dos leilões, onde as companhias privadas puderam participar e ganhar os seus respectivos ativos. Isso aconteceu também por meio das companhias estaduais, que conseguiram comprovar sua capacidade econômico-financeira e continuar prestando serviço, mas agora comprovando que tem capacidade de fazer o investimento que o setor precisa, e também por meio das inúmeras aí parcerias público-privadas que nós estamos vivenciando, em especial nesse ano e no próximo ano. E é justamente essa contratualização que teve o condão, que tem a força para fazer com que os investimentos venham, né? E foi o dado que a Carol trouxe. Nós tivemos 3 anos consecutivos de recordes de investimento, então o investimento está aparecendo no nosso setor, e isso é muito bom. E não só esses investimentos, né? Não só esses números, mas vários outros setores eles acabam trazendo números também muito positivos, como, por exemplo, da construção, da indústria de máquinas e equipamentos, na renda, no emprego e principalmente também em inovação trazida aí na cadeia produtiva. E, além de tudo, como a Carol também pontuou, é um crescimento acompanhado de muita responsabilidade social e ambiental. Então, o nosso objetivo é trazer com esse panorama uma visualização, um estado da arte de como o setor se encontra hoje. Fica muito evidente, por esse panorama, os municípios que acabaram não aderindo ao marco legal do saneamento, que são esses 1.000 e tantos aí no componente de abastecimento de água e 1.400 e poucos no elemento esgotamento sanitário, como também já foi colocado. E eu acho que o que é mais importante é que a gente consegue hoje visualizar uma expansão do serviço, expansão do acesso e que tem um caminho traçado. Então, se eu pudesse resumir assim o panorama desse ano de 2026, eu diria que a universalização deixou de ser uma meta e passou a ser como eu posso dizer, um processo em andamento. Obrigada pela presença de todos e pela participação. Então, a gente fica aberto aqui, tanto eu como a Carol, para as perguntas que eventualmente vocês tiverem. A gente pode fazer pergunta, eu só queria que falasse o nome e o veículo, por favor. Acho que a Mara pediu, né? Mara, você pode fazer a pergunta? Abrir o áudio? Oi, sim, posso sim. Cris, é a Mara da Saneamento Ambiental. Eu já acompanho vocês há bastante tempo e realmente eu verifiquei que o Marco Legal ele acabou impulsionando os investimentos, como vocês mesmas atestaram aí na apresentação. Mas a gente continua percebendo que o déficit do esgotamento sanitário ele continua maior que o de abastecimento de água. Aí eu queria saber se o modelo atual, ele prioriza ainda os ativos mais rentáveis e continua deixando o esgoto em segundo plano? Como que a gente consegue fazer para que essa universalização ela aconteça na mesma velocidade, ou então que ela não aconteça em velocidades diferentes para cada tipo de serviço? Oi, Mara, obrigada pela pergunta. Carol vai poder me complementar, mas eu acho assim, nós saímos de lugares diferentes, né, do abastecimento de água, do esgotamento sanitário. Então, a água a gente já tinha muito mais prestação de serviço do que o esgoto. O esgoto sempre foi o nosso déficit maior, né, e o objetivo grande desse marco, realmente, o gargalo maior sempre foi esgoto e não tanto abastecimento de água. Então, o panorama ele mostra que o esgoto tem evoluído muito. Então, eu acho que a gente já está no caminho certo. E assim, nós observamos também nos últimos leilões, tem muitos leilões que aconteceram ano passado, esse ano, em especial da região Nordeste e Norte, porque são leilões mais difíceis. Por quê? É mais difícil fazer a regionalização, tem menos atratividade, mas mesmo assim esses leilões conseguiram sair do papel. Então, a gente olhando no Brasil de uma maneira geral, eu acredito que a gente tá no caminho certo, mas o desafio ainda é muito grande, mas eu não colocaria nenhum
elemento pontual para dizer que eles estão assim em dissonância. Eu acho que não, acho que o esgoto está evoluindo bastante proporcionalmente ao que ele já era atrasado em relação ao componente de abastecimento de água. Você quer me complementar, Carol? Não, só sinalizar que o avanço do esgotamento sanitário ele precisa sim ser mais rápido porque tem um gap maior a ser cumprido. E nós observamos que o crescimento do número de domicílios atendidos por esgoto, ele é maior, ele é mais rápido do que o de água, justamente porque esse gap é maior que precisa ser coberto. Próximo. Oi, tá me ouvindo? Alô? Oi, tá me ouvindo agora? Isso, Tá tô me ouvindo. ouvindo? Tá me ouvindo bem? Ah, maravilha. Maravilha, tô ouvindo bem. Tudo bem? Oi, É o Cris. seguinte, Peraí, gente. Não, tem duas pessoas Tem duas pessoas juntas. falando. É. Eu queria pedir para levantar a mão na hora de fazer. Vamos, levantou a mão aí a Thaís Irata. Vamos fazer por ordem de quem levanta a mão, que aí fica mais fácil. Thaís, Ok. por favor. ok. Oi, pessoal. Eu queria tirar duas dúvidas. Primeiro, uma questão mais técnica. Aqui, quando vocês olham para as cidades sem informações sobre a capacidade de ter as metas, né, que eu entendo que são as que não estão com as metas contratualizadas, dentro desses não pode ter município que tenha prestação municipal ou vocês já contabilizaram isso? Queria só, porque tem aquela questão do novo marco, que quando a prestação é direta, você não precisa, né, enfim, ter o contrato necessariamente, mas isso está considerado que não tem meta, ou vocês conseguiram olhar para esse recorte? E a outra questão, eu queria saber, enfim, qual que é a visão de vocês sobre como viabilizar os investimentos nessas cidades que faltam. Obrigada. Ok. Pode falar, Carol. Não, perfeito. Esses municípios que não têm contratualização de metas podem ser dois casos. Um é o caso da prestação direta, que o próprio município faz a prestação dos serviços. O outro pode ser municípios que eram atendidos por companhias estaduais de saneamento que não fizeram a comprovação de capacidade econômico-financeira. Isso significa que esses municípios estão desobrigados da meta de universalização? Não, eles continuam precisando fazer a universalização. Por isso que nós começamos a olhar a capacidade desses municípios de executar esses investimentos. Porque pode ser, existem municípios que têm prestação direta, que têm bons níveis de atendimento, existem municípios com prestação direta, inclusive, que já estão universalizados. Mas quando nós olhamos para esse grupo de municípios, nós identificamos que são municípios pequenos, a maioria deles, existem inclusive capitais, tá, entre esses municípios. Mas a maioria deles, mais de 90% desses municípios, tem menos de 50 mil habitantes. Eles têm uma parte significativa deles, tem déficits de atendimento ainda muito grandes, né? Níveis de atendimento de esgoto com menos de 50%, por exemplo, são mais de 1.000 municípios. Esses municípios, aí fomos olhar o quê? Esses municípios, eles têm recurso para fazer esses investimentos? E é aí que nós olhamos para essa dependência de recurso federal. Então, nós vamos olhar o quanto esse município recebe de transferência federal e o quanto ele gasta. E nós identificamos que 2/3 desses municípios pagam metade, mais da metade das suas contas com recurso federal. Isso é o que é o gasto do município com saúde, com educação, com pagamento dos funcionários da prefeitura. Mais da metade de todas as despesas desses municípios, em 65% deles, é coberto com recurso federal. Então, para fazer o investimento em saneamento, a gente pode esperar que esse município também precise receber esse recurso federal. E aí nós fomos olhar se eles cumprem as condicionantes para receber. E nós vimos que 1/3 desses municípios sequer tem plano de saneamento, ou seja, eles nem sabem, nem fizeram ainda esse mapeamento do quanto precisa ser investido, onde precisa se investir. E 2/3 deles sequer respondem também à pesquisa do Sinisa, que é outro condicionante para receber o recurso federal. Por isso que é um ponto, sim, de atenção e preocupação, e vai ser necessário começarmos a pensar, né, como sociedade,
com participação dos governos municipais, do governo federal, em soluções para se alcançar esses municípios que faltam. Rafael. E esse trabalho que a gente fez, Thaís, é justamente para chamar a atenção, para dar uma transparência de os municípios que aderiram ao marco e municípios que não aderiram, justamente para a gente trazer essa visibilidade para motivar que aqueles que ainda não aderiram possam se fazer um movimento, né? Eu não sei se a gente ainda está com esse processo de regionalização em curso, temos a expectativa que alguns estados ainda façam esse processo de regionalização. Tem muita coisa encarteirada também no BNDES, então a expectativa é que saiam alguns leilões, então a gente ainda tem uma expectativa de uma adesão significativa, tá, esse ano e próximo ano, ao marco legal do saneamento. E aí depois o que sobrar, não sei se o Estado brasileiro tem que pensar em alguma política pública específica para trazer aqueles que, porventura, por alguma razão, acabaram não aderindo. O próximo agora é o Rafael. Oi, Cris, aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, sou o Rafael da CNN. Eu queria te perguntar, você falou um pouquinho de regionalização, e depois dos grandes leilões do calendário nacional, muitas cidades têm feito projetos regionais. Eu queria entender como que a Bicom enxerga essas concessões regionais, como no caso em Erechim, em Lavras, Minas Gerais, como uma forma de alcançar o marco legal e a universalização dos serviços. Se vocês consideram que essas concessões regionais e feitas pelas próprias cidades são o caminho para a universalização, enfim. Perfeito, Rafael, obrigada pela pergunta. Bom, o próprio lei, né, ela traz, em algum momento ela traz ali uma obrigatoriedade de regionalização, dependendo da legislação, se é lei complementar ou lei ordinária, mas ela traz também ali, quando a aglomeração de municípios, ela se dá por lei ordinária, ela vem muito na base do consenso, da vontade. Por isso que esse processo de regionalização, gente, no fundo, ele sempre levou muito em consideração uma vontade política, uma capacidade política ali do governador de interagir com os prefeitos, de poder fazer essa junção de municípios para a gente ganhar a escala. Mas nunca foi de todo modo, a gente sempre teve brechas ali para os municípios que, de alguma forma, não queriam ficar na prestação regionalizada. Então, eu acredito assim que a própria lei dá margem para ter o processo de regionalização, seria melhor se tivesse, mas não é de todo ruim. Algumas cidades aí que ficam sozinhas, se tem a capacidade de fazer o seu respectivo leilão, independente do processo de regionalização, o que a gente observa é que, mesmo independente, é uma escolha, né? E que acaba também tendo interessados. Então, é algo que a gente acaba identificando que tem interessados também por esse tipo de modelagem. Obrigado. Aqui o próximo é o Rafael Oliveira. Acho que é o Rafael Oliveira. Isso, oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Pessoal, eu estou num portal que é mais focado para Goiás. Eu queria ver se vocês podem responder nesse sentido com essa regionalização. Aqui no estado, segundo dados do Instituto Mauro Borges, que é o órgão que avalia esse avanço, 73% da população já está atendida com o esgoto sanitário. E eles estão prevendo um investimento de 5 bilhões até 2030, que é onde o estado precisa alcançar os 90% do que é previsto, né? Na avaliação da Bicom, esse ritmo de investimento é suficiente para cumprir essa meta? Se não for, quanto que ainda precisa ser investido? Onde que está o gargalo? Olha, como a gente disse, o volume de investimentos realmente é muito grande. Segundo o nosso levantamento aqui da Bicom, ao todo a gente precisa da ordem ali de 900 bilhões para alcançar a universalização dos serviços. E o que a gente pode ver, identificar, e foi o que a gente trouxe na apresentação, é que o investimento ele cresceu muito. 3 anos de recorde consecutivos. Então, no ano de 2024, a gente teve aproximadamente ali 29 bilhões de investimento. Então, é um investimento bastante significativo. A gente ainda precisa crescer o número de investimentos? Sim, com certeza, para alcançar a universalização. Mas a gente está fazendo um levantamento assim, do que já mudou, do que é positivo, mas muito conscientes também
dos gargalos que a gente tem e da necessidade que a gente tem de manter e de manter esse ambiente favorável para que os investimentos continuem vindo e continuem crescendo para a gente alcançar a universalização. Então, mostra que a gente saiu de uma inércia, mas que o desafio ainda existe. O próximo que é o Demétrios. Boa tarde, tudo bom? Eu queria fazer duas perguntas. Uma, eu queria que vocês falassem sobre como a população enxerga esse problema. Esse é um problema extremamente importante, mas que a impressão que dá é que ele nunca ganhou, né, a devida atenção, a devida importância. Eu queria saber se vocês consideram que isso é um obstáculo, um desafio, se está sendo feito alguma coisa para tentar mudar isso e por meio da maior atenção da população aumentar, talvez, a velocidade do que precisa ser feito. E a segunda questão é se vocês vão disponibilizar para a gente o panorama, quando que a gente vai ter acesso a ele. Tá, desculpa, eu não entendi, eu acho que falhou um pouquinho o começo da sua pergunta. Você estava perguntando sobre a importância do setor, é isso? Não, é sobre a visão da população sobre esse tipo de problema, sobre o problema da falta de saneamento ainda no Brasil, embora esteja melhorando, mas esse não é um tema que recebe, na minha visão, aí, a devida atenção. Eu queria saber se vocês têm esse problema como um obstáculo à aceleração aí da universalização e se está sendo feito algo para que a população ganhe mais consciência sobre o gigantismo, a importância desse movimento. Acho que você toca, viu, Demétrios, um ponto importantíssimo. Um dos grandes trabalhos aqui da Bicom é a gente defender que o saneamento ele realmente encontre respaldo na agenda política do governo e também nos planos de governo. Então, a gente tem feito um trabalho grande aí também nesse ano de eleições, junto com outras associações e com outros institutos importantes aí que representam o setor de saneamento. Justamente porque o ponto, como você falou, às vezes a gente tem uma determinada população que ela sequer entende os desdobramentos da falta de acesso ao saneamento, né? O tanto que isso pode ser ruim, principalmente para as questões do trabalho dela e para as questões também de doenças que são de veiculação hídrica. Então, a gente tenta também fazer esse trabalho. Às vezes a pessoa ela não tem o tratamento de esgoto, mas ela sequer sabe disso, porque o esgoto, de alguma forma, ele é afastado da casa dela, mas ele ainda não é tratado e ela não tem, ela acha que ela tem acesso a esgotamento sanitário, quando na verdade ela não tem. Então, é um trabalho duro, a gente varia muito, assim, de localidade e também da classe social, né, do nível de informação, de conhecimento, e a gente tenta trabalhar com todas essas outras associações nessa conscientização, mas a gente já vê o seguinte, às vezes nas pesquisas de governo, a gente já vê um pouco a população clamando mais por esse tipo de serviço. Então, aparecem nas pesquisas, né, que hoje o cidadão ele deseja ter acesso ao saneamento básico. Então, a gente já vê uma ligeira melhora ali na conscientização por parte da população de que ela não tem esse serviço e que ela tem direito a ter esse serviço, então ela tem que pleitear por esse serviço para os governantes. Perfeito. E sobre quando que vocês vão disponibilizar o panorama? Quando que a gente vai disponibilizar, Luísa? O panorama já está no site, eu mandei o link aqui no chat, tá? Está no site da Bicom Panorama, pessoal. A publicação, vocês podem fazer o download dela, já está lá. Eu já E mandei. a gente vai subir também essa apresentação que a Carol fez, tá bom? Vai compartilhar com vocês. Ok. Acho que agora é a Thaís. Isso. Oi, gente, desculpa, só uma outra dúvida pontual. Quando vocês falam aqui que tem até um mapa, né, com 4.139 municípios a caminho da universalização de esgoto, isso vocês estão considerando aqueles que estão cumpridos, os que estão contratualizados e os que estão em projetos, né? É isso?
Isso, exatamente. A gente coloca como se fosse uma corrida, né? Tá. Quem já universalizou já chegou na linha de chegada, quem está contratualizado já está correndo, quem está em projeto está na linha ali de partida. Entendi. Não, Os é que não porque estão dois. contratualizados não estão na corrida ainda. Entendi. É porque 2 slides antes vocês falam de um outro número ali de 3.774. Aí vocês estão. Esse dado exclui os que já estão contratados e os que estão em projetos, né? Só os contratualizados. Exatamente. Não, Exatamente. perfeito. Era só para ter isso claro. Obrigada. Posso falar? Pode, Pode falar? Lúcia. Pode. Eu queria só uma opinião de vocês sobre, com esse crescimento do acesso à tarifa social, de que forma que esse crescimento do acesso, ele impactou, ele chega a impactar investimentos, esse crescimento do acesso à tarifa social? Ele chega a ser prejudicial, a inibir investimentos, a desacelerar? Lúcia, só antes da Cris responder, qual é o seu veículo, por favor? Só para a É o gente. Jornal Popular, de Goiânia. Tá bom, obrigada. Não, Lúcia, se eu entendi a sua pergunta, você está me perguntando se a disponibilização e a ampliação da base de quem recebe a tarifa social, se ela compromete os investimentos. Não, porque essa lei de tarifa social, ela veio com uma premissa de que é necessário um reequilíbrio prévio. Então, como nós estamos falando de um setor regulado, as companhias pedem um reequilíbrio para a agência reguladora, que fiscaliza, que acompanha o contrato dela. Depois que esse reequilíbrio é dado, é que se implementa a lei de tarifa social. Então, ela não tem essa capacidade de comprometer os investimentos, não é uma coisa ou outra, porque os contratos são reequilibrados para comportar essa nova lei de tarifa social. O equilíbrio prévio, então, dos contratos, é isso, o equilíbrio prévio. Isso. No caso da tarifa social, sim, está expresso na lei de tarifa social. E eu queria saber também a opinião de vocês sobre os impactos econômicos dessa falta, né, desse baixo ainda acesso, né, enfim, se fosse maior, né, quais são os prejuízos econômicos aí, principalmente que esses municípios, né, que têm baixos índices aí, que não têm ainda os seus projetos aí, que prejuízos econômicos isso traz também, que não só de saúde, mas também afetam a economia. Pode falar, Carol. Perfeito, obrigada. Bom, quando a gente fala em impacto sobre a saúde, nós estamos falando em impacto sobre a economia. Quando nós falamos que as pessoas têm mais doenças de veiculação hídrica, isso são crianças que estão faltando à escola, que não estão adquirindo seu capital humano de forma adequada. Nós estamos falando de trabalhadores que estão perdendo dias de trabalho. Tudo isso tem um impacto significativo sobre a produtividade dos trabalhadores, sobre a educação das crianças, e isso tem um impacto significativo sobre a economia também. Obrigada. Próximo é o Mais alguém? Clóvis. É a mão que levantada do Rafael e do Clóvis. O Rafael, não sei se é a mão antiga ou se é uma mão nova. Acho que é o Clóvis agora. Olá, boa tarde. Clóvis Betti, do Portal de Saneamento Básico. Gostaria de fazer uma pergunta para saber qual é a posição atual da ABICOM e o que tem sido feito em relação ao problema tarifário com a nova regulamentação que deve ocorrer a partir do ano que vem, que tem um impacto bastante grande em nossa tarifa. Ouvir comentários a respeito, por favor. Qual regulamentação que o senhor se refere? Reforma tributária. Reforma tributária? Isso. Sim. Desculpa, não tinha escutado. Bom, a reforma tributária, ela tem grande impacto no nosso setor, porque nós não éramos contribuintes de ISS e ICMS, e agora nós passamos a ser contribuintes, então, tanto do CBS, que é o Imposto Federal, como do IBS, que é o Imposto Estadual. Então, a nossa contribuição aí tributária, ela foi muito majorada. A gente saiu ali de um percentual mais ou menos, nossa incidência tributária de 10% para, vamos supor, 27,5%. Quando fechar a alíquota de referência, a gente vai saber. E isso, segundo os estudos que nós fizemos, tem uma repercussão, um impacto direto na tarifa de uma média de 18%. Então, o que acontece é que nós estamos trabalhando aqui com a BICOM
junto aos grupos de trabalho da Receita Federal e do INCAT, no momento ali da regulamentação dessa reforma tributária, e estabelecendo aí quais são, tanto trabalhando na parte operacional, que o setor vai começar a emitir nota fiscal, coisa que não emitia fatura, não nota fiscal. Então, tem muita coisa burocrática de ordem operacional que nós estamos trabalhando, como também nós já estamos antevendo esse impacto, né? Porque nós vamos ter que fazer processos de reequilíbrio econômico-financeiros em 4.000 contratos, para poder suportar a reforma tributária e esse impacto, que, de certa forma, o impacto vai ser suportado, sim, pelo consumidor de água e de tratamento de esgoto. Obrigado. Rafael, você deseja fazer outra pergunta? Isso. Pessoal, eu estava lendo aqui o panorama, e sobre a região centro-oeste, eu vi que tem 115 municípios com atuação privada, né, equivalentes a 25% do total da região. Só que em Goiás são apenas 7 municípios listados. Aí eu queria perguntar o seguinte: por que que a participação privada no saneamento de Goiás ainda é tão pequena em comparação com o movimento observado no Centro-Oeste? Bom, em Goiás, nós temos a atuação da Companhia Estadual de Saneamento, a Saneago, que está buscando uma parceria com o setor privado por meio de uma parceria público-privada que tem previsão de leilão esse ano. Então, essa parceria está sendo construída ainda no estado de Goiás, com vistas à universalização do esgotamento sanitário no estado. Mais alguma pergunta? Desculpa, eu cheguei atrasada. Eu queria saber a situação do Nordeste. Ô, Como é que está o Nordeste Ângela, com relação ao saneamento? Ângela, só te pedir para você falar seu nome completo e o seu veículo, por favor. Desculpa, meu nome é Ângela Belfort e o veículo é Movimento Econômico. Eu não consegui entrar logo, porque eu não tinha o Teams aqui no celular, e aí demorou um pouquinho. Eu queria saber qual a situação do Nordeste. Quantos municípios no Nordeste estão nesse processo de universalização e quantos estão de fora desse processo? Ângela, eu vou pedir para você entrar em contato com a nossa assessoria de imprensa e eu passo esses dados para você depois. Podemos combinar Tá certo, assim? então. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Acho que não tem uma levantada. Bom, de qualquer forma, pessoal, como a Luísa falou, o panorama já está disponível no nosso site para vocês poderem baixar e nós continuamos aqui à disposição para eventuais dúvidas, ok? Obrigada mais uma vez a todos. Devolvo a palavra para a Carol. Muito obrigada a todos. A gente vai disponibilizar a gravação dessa coletiva para todos que pedirem. E também os dados já estão no site, o release também com todos os dados. E qualquer informação adicional, a gente da assessoria de imprensa está à disposição, junto com os técnicos da Bicom. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada também. Boa tarde, gente. Muito obrigada a todo mundo. Tchau. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada. Podem sair, eu vou ser a última. Jesus, são problemas técnicos, mas